Bom dia, senhoras e senhores, meninos e meninas indecisos. Estamos aqui para mais um Cafecito Empreendedor. Meu café já acabou, inclusive, porque eu estou gravando 3 vídeos, um atrás do outro, numa frenesi tremenda. Mas vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre tudo que a sua empresa precisa ter antes de você contratar uma agência de marketing ou um gestor de tráfego pago para implementar esse tráfego pago no seu negócio, tá bom? Então, quais são as maiores dificuldades que você vai ter, provavelmente? Quais são os maiores desafios? Como solucioná-los? E como fazer a sua empresa aumentar o seu faturamento de maneira clara, possível, estruturada, enfim, sem maiores alvoroços, tá bom? Então, o tema do vídeo de hoje, ele é basicamente esse. Então vamos lá. Eu me chamo Luiz Antônio, tá? Sou estrategista de marketing digital. Antes que vocês perguntem, ninguém vai perguntar, não tem ninguém no quarto comigo, mas enfim. Primeiro, deixa eu explicar para você o que é tráfego pago, só para você entender. Primeiro de tudo, o que é tráfego? Tráfego é um fluxo de pessoas, tá certo? Então, quando a gente está pegando uma rua que ela está com muito engarrafamento, dizemos popularmente que aquela rua está com muito tráfego, está com muito fluxo de carros ali. Então, tráfego é isso. O que é tráfego pago? É quando você paga para alguma ferramenta, seja ela o Facebook e Instagram, seja ela o TikTok, ou seja ela o Google, para você ter fluxo de pessoas visitando os ambientes digitais da tua empresa. Seja esses ambientes o site da sua empresa, a página das suas redes sociais ou o WhatsApp do seu negócio, né? Então, tráfego pago é isso. Eu estou pagando para que pessoas vejam a minha marca, vejam meus produtos, vejam meus serviços e visitem a minha empresa, procurem saber, procurem ter mais informações e que elas possam possivelmente se tornarem clientes do meu negócio, tá? Tráfego pago se resume a isso. E por que eu estou explicando isso aqui para você? Porque tem muita gente que se confunde, né? Ou que entendeu errado, enfim, ou recebeu informação errada, não importa. Tem muita gente que acha que fazer tráfego pago é atrair cliente. Não. Fazer tráfego pago é atrair clientes em potencial. O que é que isso significa? Que a pessoa que vai entrar em contato com você, ela não é necessariamente sua cliente. Funil que a gente cria, né? Para que as pessoas entrem em contato com você e que, dentre esses diversos contatos que você receba de fato algumas pessoas que vão tomar a decisão de compra enquanto elas conversam com você e passem a comprar. É como se a gente estivesse pegando uma loja da sua empresa, abrindo as portas e colocando ela dentro de uma avenida movimentada. Nem todo mundo que entra na sua loja compra, mas você não consegue fazer com que as pessoas comprem sem elas visitarem a sua loja. Com tráfego pago é a mesma coisa. Nem todo mundo que vai te chamar no WhatsApp, no e-mail ou no CRM compra, mas é impossível fazer com que alguém compre sem passar por esse processo, né? Porque muitas empresas hoje, se não a grande maioria esmagadora, não tem tráfego orgânico. O que é tráfego? Lembre, um fluxo de pessoas. Tráfego orgânico seria receber esse fluxo de pessoas de forma orgânica através de redes sociais ou de outras estratégias, que é o que não acontece hoje com a maioria das pessoas. Então, para o seu negócio, você precisa ter fluxo de pessoas entrando em contato com você para que aí compre. É basicamente isso. Tá? E quais são as maiores dificuldades? Primeiro, interromper o projeto na metade por ver que tem mais pessoas entrando em contato com você do que pessoas comprando. Isso sempre vai acontecer. Então a gente monta um funil. Então, por exemplo, depende de cada nicho isso, tá? Depende de cada mercado. Então, se for para uma assessoria imobiliária, esse número é uma coisa. Se for para um escritório de advocacia é outra. Se for concessionária de carro é outro. Enfim, de cada 100 pessoas que entrar em contato com você, eu vou dar para vocês o número aqui de uma concessionária, porque é o que tá mais fresco na minha mente, tá? Mas de cada 100 pessoas que entrarem em contato com a concessionária, 2 compraram um carro. Isso é a métrica de um cliente meu. A gente gerou para esse cliente, não lembro agora quantos contatos no mês, mas foram muitos, foram para lá de 700 leads. E dessas 700 pessoas que entraram em contato com ele, os vendedores deles fizeram um tratamento e dessas 700 ele conseguiu fazer 18 compras. Então quando você vê aí a taxa de conversão, dá 2, alguma coisa, que é natural. Entendeu? O que é que você tem que se atentar para saber se o resultado de marketing no seu negócio ele é bom ou se ele é ruim? É muito simples. Basta você ver o quanto que você investiu e o quanto que você teve de retorno em termos de venda e de faturamento. Ponto. Se o número é muito alto ou muito pequeno, isso vai depender de cada nicho, entendeu? É muito mais fácil eu vender uma pizza de R$60 do que vender um carro. Então não espere que se em uma pizzaria, de cada 100 pessoas que eu mando no WhatsApp do cliente, 40 compram, com carro vai ser assim também, porque não vai. Porque o ticket médio é muito maior. Existe um certo grupo de pessoas que ela tem uma restrição em termos de aprovação de crédito junto ao financeiro. Então, tudo isso são elementos que você precisa levar em consideração no momento de analisar
se aquele projeto está sendo bem sucedido ou não, se ele está caminhando para o caminho certo ou não. Então a primeira coisa de todas é essa, é interromper um projeto na metade, porque você não tem esse conhecimento e esse entendimento para conseguir analisar se esse projeto está indo para o caminho certo ou não. A número 2 tem a ver com o que eu acabei de falar, que é ter bons vendedores. O marketing, quando você contrata um gestor de tráfego, o gestor de tráfego não sabe vender. Ele sabe gerar a demanda qualificada para que você venda. Isso é uma coisa. Outra coisa é vender, é o atendimento. Então, assim, tem uma série de elementos levando em consideração o atendimento que você precisa ter para que o projeto ele seja bem sucedido. E o departamento comercial da sua empresa é o departamento mais importante, juntamente com o departamento de marketing, porque sem comercial você não tem mais nada na empresa. Se você não tiver venda, você não tem mais nada na empresa. O comercial agregado ao marketing são juntos a locomotiva do seu negócio. São eles que puxam todo o resto com eles, uma força motriz, entendeu? São eles que dizem até onde a empresa vai aguentar ir. Se você não tem vendas, você fica com o fluxo de caixa mais fraco, você tem que demitir funcionário, o atendimento fica ruim. Então, tudo isso são elementos que terminam sendo influenciados pela capacidade da sua equipe comercial de fazer novas vendas. E aí, essa é outra coisa que eu tenho para falar para vocês. É sua responsabilidade como empreendedor montar um time de vendas, criar processos para que esse time de vendas tenha uma boa performance. Não é responsabilidade da equipe de marketing de entregar a venda. É responsabilidade da equipe de marketing entregar uma demanda de clientes em potencial. Então, de cada 100, pelo menos 50, digamos assim, de cada 100 contatos, pelo menos 50, 80, 60, óbvio, mais uma vez, varia de nicho para nicho. Tem que ser de pessoas realmente interessadas em comprar o teu produto, contratar o teu serviço. E aí tem elementos na negociação com a equipe comercial que vai fazer a pessoa comprar ou não. No exemplo da concessionária que eu acabei de dar, cara, se esse cara ele quer comprar, ele tem 10 mil, precisa financiar o resto e nenhuma financeira aprova, esse cara não vai comprar, meu. Ele estava intencionado, ele era qualificado, ele tinha grana da entrada, mas o nome estava sujo, perdeu a venda, não tinha o que fazer. Esse cara só compra um carro se ele conseguir ou o dinheiro todo ou conseguir limpar o nome, entendeu? Outra coisa importante, a velocidade do atendimento. Cara, chegou um contato, tem que ser atendido no máximo dentro de 5 minutos, porque esse cara ele está esperando o seu contato. E depois que ele interage com o seu anúncio, é muito fácil dele ir para o concorrente, porque ele está procurando, entendeu? Então ele pode ir para o concorrente, e se o concorrente tiver um atendimento mais rápido, você perde a venda. Já parou para pensar nisso? O cara já inicia lá o atendimento e outra coisa, e quando pensa que não, tá com a negociação super bem avançada, o atendimento do seu concorrente foi bom, o cara tá realmente interessado, você saiu atrás, mano, você tem que correr agora atrás do prejuízo, por quê? Porque teu vendedor, ou você mesmo, em alguns casos, demorou para atender essa lead, esse contato. Isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Então, assim, é responsabilidade sua, enquanto empreendedor, enquanto empresário, treinar e capacitar o máximo possível a sua equipe comercial. Primeiro, contratar gente boa, é o primeiro passo. É ter bons vendedores, ter vendedores dedicados, motivados e dispostos a fazer a coisa acontecer. Quanto mais sedento por venda for esse cara, melhor, entendeu? O segundo passo é ter processos. O bom vendedor, se ele for um cara nota 8, com bons processos, ele se torna um vendedor nota 10. Porque o processo vai guiar o dia a dia desse cara, as demandas desse cara, entendeu? Da mesma forma, se você tiver um vendedor nota 6,5, 5, com bons processos, esse cara se torna um vendedor nota 7, 8. Porque muitas vezes as pessoas, quando vão fazendo com base na sua própria experiência, elas não conseguem ter um resultado tão interessante. Porque elas estão acumulando e fazendo um monte de coisas no dia a dia de trabalho delas que são resquícios de atividades de empregos anteriores. Porque é a experiência que ela já tem e é a experiência que conta. Mas para cada negócio vai ter qualquer negócio que eu falo assim, qualquer empresa, né? Vai ter uma particularidade que precisa ser levada em consideração e que é fundamental para o sucesso do projeto de tráfego pago, entendeu? Para a nossa próxima coisa, que é a seguinte: você precisa conhecer a atividade que o teu colaborador vai desempenhar para que você consiga cobrá-lo e consiga exigi-lo. Outro dia eu estava conversando com uma empresária, que ela é até cliente aqui da agência de marketing, né? E aqui mais uma vez eu deixo. Se você está procurando uma agência de marketing, procura uma empresa que trabalhe sério, que tenha expertise na parte de tráfego pago, né? E, enfim, desconfia de todo mundo, por qualquer razão que seja. O link da minha assessoria de marketing, aqui a assessoria 360, está aqui na descrição, tá bom? Mande mensagem aí pra gente e vamos conversar pra gente entender se a gente consegue te ajudar.
Mas vamos lá. E ela disse o seguinte pra mim, fez: Luiz, eu preciso que você tome conta do departamento de marketing da minha empresa, né? Porque a gente fica com a parte de tráfego pago e ela tem outra parte lá dentro de produção de vídeo, de rede social, de tudo isso. E ela fez assim: peça as coisas pras meninas e as meninas, elas me rebatem. E como eu não conheço muito esse mundo, essa coisa de digital, cara, eu fico sem argumento, entendeu? Para poder conversar com elas. E como você conhece, eu gostaria que você tomasse conta, porque você consegue entender tudo que elas estavam falando e exigir que elas façam as coisas que elas precisam fazer. Eu fiz: ótimo, fulano, eu consigo sim te ajudar, pode contar comigo, né? Mas eu não cheguei a dizer isso a ela, né? Não tive essa perspicácia. Mas assim, é importante que você, enquanto empresário, conheça todos os elementos do seu negócio, entendeu? Você conheça de marketing digital para cobrar a equipe de marketing digital, conheça de financeiro para cobrar a equipe de finanças, conheça de RH para cobrar o seu gerente de RH, de tudo. Por quê? Porque, cara, como é que você vai exigir alta performance de uma pessoa se você não sabe o que você tem que cobrar dela? Se você não sabe olhar pro trabalho dela e avaliar se aquele trabalho tá bom ou se não tá. Não dá pra você fazer isso, entendeu? Você vai ficar sempre na mão do funcionário. E funcionário oscila de desempenho. Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele tá mal. Tem dia que ele tá performando horrores, tem dia que não. E se for um funcionário que ele estiver desmotivado, estiver com raiva de você, estiver querendo ser demitido e querer que tudo vá pro espaço, o cara vai deixar o trabalho de mão, entendeu? E aí, aquela parte da sua empresa que é tão vital, porque tudo, depois que o cliente ele entra, né, depois do marketing e vendas, tudo que acontece depois na parte operacional do negócio, tudo aquilo é muito importante. A administração, os documentos, o financeiro, o operacional do negócio, tudo aquilo é fundamental. Então, tudo aquilo tem que funcionar perfeitamente. Então, você precisa entender para conseguir cobrar. Essa é outra coisa que impede resultados melhores de alguns empresários. Não conhecem algum elemento fundamental para o crescimento da empresa dele. Eu acredito verdadeiramente que tudo é fundamental e eles não sabem cobrar as pessoas. Ou eles ficam cobrando as pessoas coisas tão absurdas que a cobrança deles perde o significado, entendeu? Perde o significado quando eles não entendem. Eles pedem para funcionário uma coisa que é impossível do funcionário entregar. A cobrança ela tem que ser específica, tem que ser possível, tem que ser factível. Dentro de um prazo, eu preciso que você faça isso. Por essa razão, em tanto tempo. Acabou-se, velho. Se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir dominar esses elementos, não vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Porque você precisa saber o que você tem que cobrar de cada pessoa que está dentro da sua empresa. O que é que você cobra do RH, o que é que você cobra do financeiro, o que é que você cobra de contabilidade, o que é que você cobra do administrativo, o que é que você cobra de comercial, o que é que você cobra da equipe de marketing. Olhar o dado, analisar e dizer: isso aqui deu errado. Porque eu estou vendo os números, e os números estão errados. Então, assim, corrijam isso. Tomem essa ação. Ou isso, ou você tem um sócio, né, que vai tomar conta do negócio para você juntamente, mas aí você não passa por esse problema, porque você tem um cara que está tão interessado quanto você em fazer aquilo acontecer. Então, para isso, você não precisa se preocupar. Você cuida de uma parte da empresa, ele cuida de outra, que é como funciona aqui na Assessoria 360 hoje. Eu tenho um sócio que é muito competente na parte comercial, né, e eu fico 100% despreocupado de que quando alguma coisa no comercial estiver andando fora dos trilhos, ele vai ser o cara responsável por olhar aquilo, corrigir e cobrar as pessoas que tem que cobrar para conseguir se alcançar o melhor resultado. Então acho que é um pouco disso, pessoal. São essas 3 coisas, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, me ajude a crescer aqui no YouTube, então se inscreve aqui, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Periodicamente eu estou lançando esses vídeos aqui. Eu espero que você curta, que faça sentido, que te ajude na sua jornada empreendedora, para que juntos, tanto eu quanto você, compartilhemos conhecimentos aqui. Valeu, galera, tamo junto e tchau!